A paz do Senhor Jesus a todos, né? Irmão, eu primeiramente quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. Né? Deus, quando Ele nos dá essa oportunidade, a gente tem que agarrar. E amanhã hoje está propício, né? Tudo está acontecendo para aquilo que o Senhor me deu para poder falar aqui hoje. Aqui não tem nenhum pregador, eu não sou pregador, né? Eu sou simplesmente um servo do Senhor, um instrumento que está à disposição do Senhor para Ele usar da maneira que Ele quiser, né? Eu simplesmente vim um pouco tarde para a presença do Senhor, né? Perdi uma grande oportunidade, mas esse pouco tempo que Ele me alcançou, não foi eu que aceitei, Ele que me aceitou, né? Já é uma grande vantagem. Então esse restinho de tempo que eu tenho, eu quero servir Ele com verdade, né? E procurar verdadeiramente a santidade, para que a gente possa alcançar a glória dele, né? De ir para perto dele, como o hino diz. Eu procuro a face dele, né? Quero vê-lo, em nome de Jesus. Irmãos, eu vim aqui, então, agora, logo no início, é só agradecimento. Eu agradeço a Deus, porque Ele tem me sustentado, tem me abençoado, apesar de algumas dificuldades, mas a dificuldade na vida do crente tem que existir. Se não existir, nós não somos abençoados, né? Porque nós temos certeza que, passando pela dificuldade, nós vamos chegar aonde é o objetivo nosso, que é a glória. Eu, mas a Margarida, nós estamos passando aí por uma situação meio complicada, mas Deus está na frente. Eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia em 1 Coríntios 1:4. Que diz assim: sempre dou graça ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que nos foi dada em Jesus Cristo. Amém, irmão? Pois é, irmão, por isso que eu estou dizendo que eu dou graça ao Senhor. Nós estamos com um problema aí com uma irmã da Margarida, e o diabo, alguns irmãos da igreja aí, eu já passei para ele, o diabo quis separar a vida dela, fazendo com que ela tomasse soda. E a gente, achando que a gente estava sozinho, a gente começou a procurar alguns irmãos, né? Pensando em alguns irmãos para poder ir lá nos ajudar, né? Nos ajudar lá a expulsar o Satanás que estava lá dentro daquela casa, né? Eles são espíritas, né? Família espírita, mas essa irmã da Margarida, pode você ver como é que é o diabo. Essa irmã da Margarida, ela já, há muito tempo atrás, ela já estava procurando a fugir daquilo, né? E afastou ela da gente. Ela ficou 4 anos longe de mim, mas a Margarida. Nem telefonar, ela não telefonava. E Margarida preocupada, porque a Margarida é a irmãzinha dela de coração, porque a Margarida, ela criou a Margarida, né? Quando elas perderam a mãe dela, e então ela tem um carinho muito grande para a Margarida. Então foi estranho, a Margarida sentiu aquilo, que a Margarida saiu da companhia dela, foi quando eu e a Margarida se juntamos, entendeu? É só saiu da companhia da irmã para me acompanhar. E a gente ficou assim meio estranho, ela sumiu e depois ela reapareceu. Ela ligou, mas não falou onde estava. Aí um dia, irmão, a gente estava quietinho em casa, o telefone tocou, era a filha dela, dizendo que a mãe dela tinha tomado soda e tentado suicídio, e estava muito mal no hospital lá em Santa Teresa. Aí eu desesperei, mas Margarida, não se vão pedir os irmãos lá de Santa Teresa, mas saber como, então. Aí pegamos o carro e subimos para Santa Teresa. Chegou lá, eles deixaram que eu entrasse, né? Deus permitiu que eu entrasse lá.
E ela estava falando, embora estava soltando algum sangue pela boca, devido da soda, né? Que deteriorou alguma coisa lá por dentro. E eu comecei a conversar com ela, ela respondendo. Eu falei com ela, pois é, Jorge, né? Você desapareceu e agora, né, reaparece para a gente, né, numa situação dessa. E você deixou um espaço, porque a mente vazia, né, é morada de Satanás. Eu sempre falei isso com você. Ela respondeu, é verdade, Geraldo. Eu deve estar nessa situação. Aí ela me explicou porque ela comprou uma soda que tinha entupido um negócio lá, e ela comprou uma soda. E quando ela estava fervendo a soda, diz ela que a voz falou com ela que era para ela colocar 2 colheres daquilo e botar um pouco de tomate. Eu falei, pois é, João, essa voz que serviu de Satanás. Você tem que aprender a orar, já tinha que poder orar, né? Muitas vezes, quantas vezes eu encontrei com você e pedi para você poder orar. Mas aí, irmão, começou aquele processo, né? Ela ia para casa, voltava para o hospital, ia para casa, aí mandaram que fizesse. Ela queria fazer uma cirurgia porque aquilo cicatrizou. Então Deus tem misericórdia dela e aquilo cicatrizou, mas deixou o isopo. E eu, uma mulher que tinha vindo embora para cá, aí a filha dela toda ligada, desesperada. Vem para cá, que a mamãe tornou internada de novo e tal. Aí quando nós chegamos lá em Santa Teresa, nós fomos para a casa dela. Chegamos lá, o marido da minha sobrinha, ele estava esperando na casa dele já. Margarida, ele falou, Margarida, fica aí, você eu tenho que levar direto lá no hospital. E fomos lá para o hospital. Chegou lá, ela estava, endureceu o jogo, não queria que fizesse uma cirurgia para poder abrir o esôfago dela, para ela poder se alimentar. Ela tinha que fazer uma cirurgia, e para ela poder fazer essa cirurgia, eles tinham que alimentar ela, porque ela tinha que ganhar um peso. E ela não queria, ela foi e virou para mim, cheguei e falei, você está aí dando trabalho aí, né? Os médicos aí querendo fazer cirurgia, de jeito nenhum, né? Eles estão querendo me furar, eles estão querendo me matar. Eu falo, mas você está com medo de morrer? Mas você está com medo de morrer? Sendo que você passou, tomou a soda e você não morreu, é porque Deus não quis, né? Então, eles podem fazer curar para onde que eles quiserem em você, porque disso você não vai morrer, porque Deus já te deu o livramento. Aí, irmãos, ela ficou assim me olhando, eu falei com ela, não, você tem que confiar nesse Deus que te salvou, porque Deus te salvou. Eu estou com 60 e tantos anos, eu jamais vi uma pessoa tomar soda e está aqui para contar a história. Você está aí vivo falando, né? E está com medo de fazer um buraco com você e você morrer agora? Você não vai morrer, não. Então, irmãos, ali ela começou, aí o médico chegou. Quando o médico chegou, e aí, dona Jorge, como é que é? Aí eu falei, não, ela vai fazer sim. Aí a Renata falou assim, e aí? Eu falei, não, ela vai sim, doutor. Ela vai fazer a cirurgia. Aí então você vai fazer a cirurgia, dona Jorge? Aí ela olhou assim para mim e balançou a cabeça que ia fazer a cirurgia. E foi fazer a cirurgia, começou a descer, Margarida subia para lá, para olhar a casa deles, e elas desciam com ela aqui para fazer a cirurgia. Ela foi, fez a primeira vez, olha para você ver como é que é, fez a primeira, voltou para Santa Teresa. A cirurgia era tão simples, que veio, fez, voltou para Santa Teresa. Na outra semana, na terça-feira, ela descia para cá de novo, tornava fazer a outra cirurgia, voltava lá para cima. Quando foi na terceira, irmã, ela desceu e o diabo estava ali, né? Em cima, ele não estava aceitando aquilo de jeito nenhum. Ela vai fazer essa outra cirurgia, pegou uma infecção, né? Uma bactéria. E essa bactéria começou a dar trabalho e ela não voltou mais para Santa Teresa. Então, o que aconteceu? Ela teve que ficar aqui embaixo, teve que ir para o hospital, voltando, indo e voltando, acabou, ela foi para o Hospital das Clínicas, e ali no Hospital das Clínicas, ela ficou. E acabou, a última pessoa, aí eles ligaram para a gente, que era aí eu fui para Santa Teresa, Margarida me ligou, já tem que descer, porque já estou aqui muitos dias, Margarida já está quase
uns 10 dias lá em cima, né? Aí nós descemos, fui lá e busquei a Margarida, trouxeram com os animalzinhos delas para cá. Aí quando a gente estava quase chegando aqui, ela ligou que era para a gente descer direto para o Hospital das Clínicas. Descemos para o Hospital das Clínicas, que a mamãe quer falar com a Margarida. Aí a Margarida entrou, a Margarida voltou de lá arrasada. Aí eu fiquei com 2 problemas. O problema da irmã dela naquela situação e o problema da Margarida, que começou a querer dar uma depressão por causa da situação que a irmã dela estava, ela foi entristecida. Então eu tinha que dar um apoio, uma força, colocar no coração dela que Deus é bom, que Deus estava no controle, e estava mesmo, irmão, né? Deus estava no controle. E aí o que aconteceu? Ali naquela hora eu deixei a Margarida lá, fui embora, eu tinha um outro compromisso para resolver. Aí eles levaram a Margarida lá para casa. Quando a Margarida, eu cheguei, a Margarida estava arrasada. Falou assim: eu acredito que a jovem não escapa. Eu falei: não. Eu falei com ela que ela podia fazer um buraco, ela não ia morrer. Isso aí, ela não ia morrer. Deus tinha me falado isso. Aí, irmãos, Margarida ficou arrasada, e eu querendo, a Margarida tinha desanimado totalmente, achando que ia perder a irmã. Aí começou uma confusão. O Hospital da Clínica em greve, e não tinha condição, teve que entrar na justiça para fazer uma transferência. Aí conseguiram de lá trazer aqui para o Santa Úrsula. E aí é onde que eu fui ver ela, irmão, com toda sinceridade. Quando eu cheguei no Santa Úrsula, que eles deixaram eu entrar no CTI, que eu vi ela, com toda fé que eu tenho, eu desanimei. Olhei para ela, naquela situação, todo de barro, um monte de aparelho. Eu falei: ô Senhor, a única coisa que eu lembro que eu falei, foi: ô Senhor, tenha misericórdia. E fiquei ali com ela, passei a mão na cabeça dela, peguei na mão dela, fiz uma oração, né, entregando praticamente, né, a vida dela ao Senhor. Eu sabia que ela tinha aceitado o Senhor com um irmão lá de Santa Teresa do Wagner, né? O Wagner tinha pegado o irmão, ela aceitou o Senhor lá. Então eu praticamente estava entregando ela, né, para o Senhor, né, fizesse aquilo que ele achasse melhor para a vida dela. Se fosse para ela ficar naquele sofrimento, era melhor que o Senhor levasse. E se ficasse sequela. Aí, irmão, começou aquela luta, mas ela indo, Margarida ia lá, e Margarida voltava cada vez mais arrasada. E eu voltei lá outra vez, vi: péssimo, tá difícil. Mas está na mão do Senhor, como aguardar. Aí teve que entrar, irmão, outra vez no processo, porque aí apareceu, fizeram uma tomografia e apareceu um negócio, eu não conheço, irmão, negócio de medicina. Eles falaram que era um tal de abscesso. Eu falei assim: é uma coisa estranha que está aí, chegando perto do coração dela. Essa infecção foi aproximando do coração dela e aumentou os batimentos cardíacos dela. Estava muito alto, muito acelerado. Só olhava no aparelho aquele gráfico estava numa velocidade tão grande, né? Eu falei: meu Deus. Mas a médica virou que era melhor aquilo estar naquela situação do que tivesse abaixando. Aí começou outra briga na justiça, porque para fazer essa cirurgia, para tirar aquele excesso, só o Doris Silva que tinha essa condição. E eles falando que no Doris Silva não podia. Aí minha sobrinha foi lá para a porta do juiz lá e fez uma pirraça lá, até que eles deram ela mas mesmo assim, ela com aquele documento na mão, foi difícil. Aí com muita dificuldade, a gente orando, pedindo a Deus, Deus abriu essas portas e ela foi lá para o CTI do Doris Silva. Ali chegou no CTI, quando foi
No dia que eu consegui visitar ela no CTI do Doracil, eu já, pode dizer, irmão, o que aconteceu? Eu já tinha uma esperança. Deus já estava agindo. Então, por telefone, eles falavam comigo: não, mas está muito ruim, está muito inchado. Margarida foi lá também, desanimada. Mas olha quando a gente está, a gente, a fé da gente, quando a gente tem aquela fé, aquela convicção que Deus está no negócio, não tem para ninguém. Você já olha o paciente, olha a pessoa doente, sabendo que Deus está ali, você já vê ele de uma maneira. Eles viram de uma maneira, eu vi de outra. Eu falei: Deus está aqui, Deus está com ela. Ela já estava com uma melhor semblante, ela estava entubada, mas era totalmente diferente. Só que eu olhei ela lá dentro e falei: era aquele semblante, ela estava corada. Eu saí de lá, Margarida desanimada. Aí quando deu o boletim, aí minha sobrinha falou assim: não, eu quero que você fique junto comigo para nós poder receber o boletim do médico. Aí veio a doutora Fabiana e falou assim, aí eu estava lá no CT, eu estava lá em volta dela, lá então, a médica chegou: o senhor é parente dela? Foi: senhor, minha cunhada. Eu vou passar o boletim para o senhor, para ele não sabe. Tem gente aí fora, eu vou querer que a senhora passe isso, esse boletim para umas 3 pessoas. Vou chamar a filha dela, o marido dela, aí melhor se ela passar para ela. E essa minha sobrinha, ela é espírita. Ah, irmão, tem tudo a ver com o que você está dizendo. Ela é espírita. E ela, um dia aqui no Santa Úrsula, eu estava lá, ela chegou e com uns papelados no pescoço, ela virou e falou com a mãe dela: mãe, não tem medo não, os guias estão aí. Aí eu repreendi aquilo: guia não, aqui é Deus. Guia não. Acima de Deus não tem guia nenhum, só tem Deus aqui. Aí, irmãos, Deus começou a agir ali. Aí a médica veio, eu falei: doutora, ela já está aqui. Ela falou: então, bom. Aí a médica foi passando por lá. Quando a médica começou a falar, eu já fui sentindo que a médica falou assim: a dona Jó está muito bem, né? Tudo dela está funcionando. Simplesmente, a única coisa que está grave nela é uma infecção no pulmão. Então o pulmão dela está muito ruim, está comprometido o pulmão dela direito. Mas então nós vamos cuidar com o antibiótico. Não podemos dar muito antibiótico porque pode atacar os outros órgãos, mas temos que dar um antibiótico. Então ela está bem, está recuperando, está muito bem. Ela já saiu do coma, já pode conversar com ela, que ela está ouvindo. Então. Aí, irmãos, a médica foi e virou e falou assim. Aí minha sobrinha falou assim: mas e o abscesso? A médica falou assim: não tem abscesso, não tem nada ali, Deus é poderoso, glória a Deus. Quando a médica falou, eu falei assim: glória a Deus, glória a Deus. Aí a sobrinha da Margarida endoidou. Ela endoidou, falou: não, doutora, não pode, você está falando uma coisa dessa. Eu passei, eu lutei, eu dormi na porta do juiz para poder trazer aqui para fazer essa operação. A senhora fala que não vai fazer a operação. Eu falei: calma, Renato, Deus está agindo, Deus já carregou esse sucesso que tinha aqui no coração de sua mãe. Ela falou: não, eu só acredito, se fizer outra tomografia. Eu falei: ô Renato, aí o marido dela falou assim: ó, o Geraldo, o que Geraldo está falando aí? Ele está falando de Deus, né? Quer dizer, um espírita, ele é espírita, ele virou e falou assim: ó, ele, que Geraldo já falou, Deus está assim. E a própria médica falou: é Deus mesmo. A médica mesmo virou e falou: é Deus mesmo. Eu falei: é Deus, Renato, fica calma. Não, eu não aceito. Aí a médica falou: não, vamos pedir outra tomografia. E saímos lá para fora, aí foi aquele rebuto: não, mas não pode, isso aqui tem, essa médica é um incapaz e tal. Eu falei: Deus do céu, você não. Que falta de fé, né? Mas eu estava firme ali, eu sabia que Deus estava agindo. Firme ali, mas firme mesmo. Aí conversamos de fora, fomos embora e tal. A médica ligou para o doutor Gustavo lá, que é o médico que está acompanhando ela, e que ele voltasse lá
no Dori Silva lá, que precisasse pedir uma outra tomografia. Pediram a outra tomografia. Aí quando a Margarida ligou para lá, a Margarida disse, bom dia. A Renata falou assim, a própria Renata, é a filha dela, a Renata ligou que saiu a outra tomografia e não tem nada lá no coração mesmo, não. Então, esse Deus é tão poderoso. Olha, eu quero dizer para a igreja, vocês veem essa pessoa aqui, eu sou simples, né? Todo mundo sabe que eu não tenho uma grande leitura, não tive oportunidade de estudar direito, mas Deus já tinha algo na minha vida que Ele me ensinou uma profissão para sobreviver, né? Ele me ensinou, eu não sei como aprendi, né? Pouca leitura e tal, eu aprendi a trabalhar com montagem de motor, mecânica. E dali de motor, aprendi a mexer com caixa dramática, aprendi a mexer com hidráulica. Deus foi assim, me fazendo, sem eu conhecer Ele ainda. Verdade, conhecia só de ouvir falar, né? Mas Ele já tinha isso na minha vida. Me deu profissão, mesmo com pouca leitura, me deu um emprego. Você vê que na época, para entrar na CST era uma loucura. A CST me banhou assim, me botou lá dentro. Me botou lá porque eu conhecia os equipamentos que eles tinham, né? Eu fui para lá, eles gastavam, irmão, deixa eu contar para vocês. Tinha um equipamento lá que eles levaram 36 dias para desmontar ele. Eu desmontei ele em 12 horas, botei tudo no chão, né? Botei ele no chão e voltei ele para cima, com 4 mecânicos. E eles estavam com uma equipe. O dia que ele chegou comigo lá debaixo daquilo, eu olhei aquela quantidade de homem, aquele monte de ferramenta, eu falei, isso é fácil, gente. Fácil como? Eu falei, é só o operador dentro da ponte, um operador e 4 mecânicos na desmanche. Ela pôs ela lá no chão com 4 mecânicos só. Aí eles endoidaram. Vocês verem, eu fui a supervisor, sem estudo, Deus foi fazendo isso comigo. Né? Sem cultura, sem leitura, a única coisa que eu aprendi, eles me levaram aqui na Leitão da Silva e me ensinaram a ler e interpretar desenho. E olha para vocês verem, eu conhecia, não sei falar inglês, eu nem o português, nem o caipirão, né? Mas Deus me ensinou a interpretar desenho em inglês, né? Olhava lá, eu sabia o que era, sabia o que era um parafuso, sabia, né? Então vocês veem como é que Deus já tinha alguma coisa para mim. E dali, o que todo mundo não acreditava é como que eu fui subindo. Eu entrei como um mecânico, irmão, com um mês e 15 dias, eles mandaram eu ir fazer um psicotécnico. Eu falei, mas fazer outro psicotécnico? Aí fui fazer esse psicotécnico, falei, mas para quê? Aí chegou lá, a psicóloga virou e falou assim, pai, o senhor, com um mês e 15 dias, o senhor já está pegando promoção. Aí eu falei, para que eu fui, mano? Fazer isso para ser inspetor de inspeção mecânica. Sem saber falar, nem conversar. Aí passou 6 meses tornado e voltar lá. Nossa, vai ter que fazer um outro discoteca para em cima. Aí eu fui para líder de grupo de manutenção mecânica. E quando eu saí da companhia, eu saí de lá como supervisor de mecânica, né? Então, esse Deus, quando Ele tem algo para a gente, é difícil de segurar Ele, né? Então, Ele põe a gente numa situação que a pessoa fica assim, olha, o que esse cara tem? Até hoje, irmão, muita gente fala assim, você é mentiroso, o que você foi na cestinha? Não, você é mentiroso, glória a Deus, né? Igual foi mentiroso, né? Mas, então, irmãos, olha para você ver como é bom servir a Deus. Deus, Ele não quer nada de parafernália nossa. Sabe o que Ele quer de nós? Isso que nós temos aqui é o coração. E hoje, né, é celebrada a paz. Deus quer de nós paz. Ele já chama Emmanuel, e Emmanuel é amor. Deus é muito amoroso para conosco. Ele tem um cuidado com a gente fantástico.
né? Eu falei com os irmãos aí numa reunião aí, a respeito de espiritismo. Eu fui espírita também. E o espírito do espiritismo, ele também tem esse zelo com a gente, ele fala com a gente. Eu vou contar uma passagem para vocês rapidamente. Tem uma Margarida namorada no Serra Dourada. E eu tinha vindo de uma separação, que não foi assim uma separação, nós não nos separamos, né? Umas vizinhas lá, ia botando na cabeça da minha ex-esposa, que eu não estava trabalhando. Eu ficava dentro da companhia, se a Kombi não parasse na porta lá de casa, as vizinhas estavam no buraco da janela. Chegava para ela e falava assim, ó, chegou tantas horas aí, você viu? Olha para vocês verem como é que vizinho é. As vizinhas, né? Mulher não tem a língua de jeito, né? E se eu não a Kombi, se eu não chegasse na Kombi, chegasse a pé de longe, ó, ela já virava para ela, ó, chegou a pé, e vocês viram a Kombi, não deixou ele. Então, quer dizer, foi botando, aí fizeram com que a gente separasse. E eu fiquei separado. Fui morar com uns colegas aqui em Cambori, depois conheci a Margarida e a gente se juntou. E numa bela noite a gente estava lá para fazer como é que o espírito do espiritismo cuida também da gente, né? O Derona, até falei como é que ele é. E ele me avisou. Então a outra entrou num centro de macumba para fazer um trabalho para mim. Eu dormi. Alguma coisa me cutucou e falou assim, ó, levanta, pega 7 velas, corta o bico dela e vira ela de cabeça para baixo, que estão fazendo coisa ruim para você. Irmãos, eu fui lá debaixo da pia, peguei as velas, cortei a ponta dela, virei ela de cabeça para baixo e acendi. Quando foi no outro dia, foi, Maria, o centro da mulher lá pegou fogo, irmão. Quase morreu, todo mundo queimado. Então vocês veem como é que é a coisa. O espírito, coisa de espírito, é uma coisa muito séria. Agora, o do Senhor, então por isso a gente tem que ter esse discernimento do que é o espírito de macumba e esse espírito poderoso que é o do Senhor Jesus, que anda conosco toda hora, ele que nos dá o livramento, como deu o livramento para o irmão lá de manhã. Deus te abençoe, irmão. Né? Você, irmão, né? Então, amanhã, hoje foi, quando o irmão falou que eu peço, é isso mesmo que você quer, né? Eu vim para falar uma coisa, mas aproveitando o que aconteceu sobre macumba, espiritismo. Então, irmão, agora o Espírito de Deus já é uma coisa totalmente diferente. Isso eu estou falando com vocês, irmão. É porque é muito sério. Eu não tenho assim grande conhecimento, mas esse conhecimento aí do que é ruim, do que é de Deus, eu separo. Aí a gente sabe separar. Então, o Espírito de Deus, ele fala conosco de uma maneira diferente, né? O outro não, o outro falava, ó, faz isso porque estão fazendo isso com você. Então, quer dizer, é retornar o mal. E não ia explicar, não, ele já fala com você para abençoar. Ele já fala com você totalmente diferente. Abençoa os seus inimigos, né? Então nós temos que abençoar os nossos inimigos. Nós temos que guardar as pessoas que nos perseguem, né? Tem os perseguidores também, né? Então a gente tem que orar por eles, porque Deus só se agrada da gente quando a gente tem o amor no coração, né? Então, quando você não tem esse amor, tem esse espírito de ódio, não perdoa, o perdão traz doença, né? A depressão é falta de perdão. Se você não perdoa ninguém, você fica deprimido, sabia? Então, toma consciência disso, né? Eu estou aqui para glorificar a Deus. E eu fiquei feliz quando o Derona me ligou anteontem. Fiquei assim um pouco apreensivo primeiro, né? Porque você tem medo. Na hora bate assim, Deus,
Como é que eu vou me comportar diante da igreja? Né? Porque a igreja é uma coisa maravilhosa e é uma responsabilidade muito grande quando a pessoa manda a gente falar alguma coisa para a igreja. E eu fiquei muito feliz com isso. Mas, para vocês verem como é que é as coisas. Eu tinha programado que eu ia na casa da irmã Marluz naquela noite, ontem, né? Mas como o diabo já tenta o inimigo dentro, ele tentou me impedir de eu não estar aqui hoje falando. Eu cheguei na casa da irmã Marluz, ela sabe como é que eu estava. Eu estava numa situação, a bronquite me atacou tanto ontem, eu mesmo estava sabendo que eu teria que ir para o UPA. Quando ela ataca assim, nem os remédios que eu tomo não conseguem combater. Mas a irmã deu uma oradinha lá, né? Quero abençoar, passou a mão assim nas minhas costas. Estou eu aqui. Te agradeço. Oro pela senhora todos os dias, né? Eu oro pela igreja. Deus é tão. O Espírito Santo do Senhor é tão. Muitas vezes você diz assim, não, mas não tem. Uma vez o Espírito Santo do Senhor me incomodou tanto pelo laranja mais da irmã Ruth, e me acordou de madrugada para me orar. Não sei o que estava acontecendo e até hoje não fiquei sabendo, mas ele mandou orar. E depois foi a Ananine. Olha, o senhor, um irmão, essa irmã, cadê essa irmã? Cadê essa irmã? Ora, e numa ceia como essa aqui, irmã, ela estava louvando o Senhor aqui, e o Senhor me tomou ali, o Espírito Santo me tomou, eu tinha que vir aqui na frente, na frente, e mandou parar o louvor. Eu falei, meu Deus, isso. Aí o irmão Lorival, é a autoridade maior, né, irmão? Se a pessoa chegar aqui, não para o louvor. Não, mas eu fui, sabe, chamei o irmão Lorival e deu o irmão lá. Depois eu chorando, mas ali, então, o Senhor faz com que a gente não esqueça que nós, igreja, somos um. Então, nós temos que orar um pelo outro, guardar um outro em oração. É esse Deus que nós servimos. Ele nos incomoda na hora que algum irmão está passando por algumas dificuldades, Você vê que não tem vínculo nenhum, eu com a Ananine, mas ele me incomodou. E depois ela me falou que realmente tinha alguma coisa. E Deus me falou ainda que ela prestasse atenção lá no trabalho dela, que tinha alguém lá que era falso, né? E a irmã depois veio com. Não sabia que eles também estavam com problema. No retiro, Deus começou a me incomodar sobre a Ananine no retiro. E eu não sabia o que estava acontecendo. Depois, Deus me mostrou. Eles me falaram que ela, mas o querido irmão Alessandro, estava em um casamento em crise. Mas Deus entrou providência. Quer dizer, mandou interceder, né? Então, irmão, Deus é na simplicidade, né, que ele nos atende. Deus, eles me chamam até de louco, porque assim, a América é doido, tudo dele é Deus, mas eu sou louco por esse Deus. Aí, o que acontece? Deus, ele é tão assim que quando você talvez vai para uma reuniãozinha ali, está uma reunião e tal, aí aquela reunião é para alguma coisa. Você está começando ali e tal, daí a pouco, aí tem aquilo que está escrito, né? Onde tiver um ou dois, aí já torna, daí a pouco você está falando, aí o outro fala, quem está falando de Deus? Cala a boca, deixa o Lerica falar, né? Porque é isso. Então, eu gostaria de agradecer a igreja e eu gostaria de fechar mês tempo. O Terão entrou em mim, que deu a mesma quase que eu pedi. Agora, se a pessoa não, falar de Deus é muito bom. A gente só tem receio. O receio da gente é só até subir aqui, subiu uma escada, pegou o microfone, começa assim devagar, e vai embora. Falar de Deus é isso.
né? E vai embora. Eu aqui, irmão, eu até fiz quer dizer, né? Eu poderia, do que aconteceu com minha cunhada, que está acontecendo, nós vamos falar agora em uma Margarida, e hoje nós já temos mais notícia boa. Eu fiz aqui, eu não sou assim muito organizado, mas eu procurei fazer uma coisa mais ou menos. Então, o primeiro tópico aqui era gratidão. Já agradeci a Deus, né? Nós agradecemos a Deus por isso que Ele fez, né? E o testemunho. E eu gostaria de finalizar, irmão, que os irmãos abrissem em João 12, do 44 ao 48. Glória a Deus. Então, irmão, eu poderia estar falando do que aconteceu aqui, do milagre de Lázaro, né? Mas não, eu ia até, né, irmão? Eu ia para ali, vamos falar de Lázaro. Mas não, irmão, mas o Senhor já tinha botado isso aqui no meu coração. Esse primeiro Coríntios 4, e esse aqui, o 12, do 44 ao 48. Que diz assim: e Jesus chamou e disse: quem crê em mim, crê, não é em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todos aqueles que creem em mim não pereçam, mas não pereçam nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. E as palavras que tenho preparado, essas não vão te julgar, irão te julgar no último dia. Amém? Amém? É isso que eu quero deixar para a igreja. Vamos orar, agradecer a Deus, né? Esse Deus que está fazendo grandes coisas na minha vida, pode fazer na vida de quem? Eu não sei qual o motivo da mensagem, mas eu tenho certeza que ela tocou no coração de alguém.